Uma boa tarde a todos, na santa e preciosa paz do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Queridos, é com muita alegria, mais uma vez, mais uma oportunidade, o Senhor nos concede de estarmos aqui para juntos aí meditar na palavra de Deus, nesse culto, momento esse que dedicamos, e ao Senhor. Nós agradecemos a Ele, agradecemos a você pela sua presença juntamente conosco, você que tem sido presente todos os dias conosco. Nós agradecemos ao Senhor, isso é um privilégio muito grande da parte de Deus para a nossa vida. Desejamos a você e todas as bênçãos do Senhor, aonde quer que você estiver, por onde quer que você andar, que a graça do Senhor possa ser sempre presente na sua vida, abençoando você, sua família, bem como aí os seus projetos de vida. Queridos, para a meditação na tarde desse dia, nós estaremos lendo o livro 2 Timóteo, apenas um versículo. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 22, que assim vai dizer a palavra do Senhor: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invoca o nome do Senhor. Amém. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente aí no nosso entendimento, para que nós possamos aí aprender e guardar mais uma porção da palavra do Senhor. Queridos, por certo, em algum momento da sua vida você foi assessorado por alguém com relação a uma orientação, a um aconselhamento. Isso aí é algo que faz parte de nossa vida. Quando nós paramos para analisar bem essa questão, a gente vai ver que é uma questão que ela é bem própria nossa e chega na nossa vida bem ainda nos primeiros anos vividos. Ser bem assessorado, ser bem orientado, ser bem direcionado é algo que todos nós precisamos. E o Senhor sempre coloca pessoas boas, Áurea, na nossa vida para nos dar aí bons conselhos. E nós devemos sempre procurar aquelas pessoas que procura, te edificar, procura promover crescimento com bons conselhos, queridos, porque na falta dos bons conselhos, na falta de pessoas que se envolva, com você, te dando bons conselhos, na falta dessas pessoas, na falta dessas sábias palavras, por falta delas, muitas pessoas tiveram aí grandes prejuízos na sua vida. Então, falar de orientação, falar de aconselhamento, falar de uma direção, queridos, isso é algo que é nosso. Ninguém é autossuficiente, para viver sem isso. Um momento ou outro da sua vida, você vai ter essa necessidade. E quando ela tiver, não seja orgulhoso aí a ponto de deixar passar por despercebido, não. Receba conselho, é algo que faz bem para a nossa vida. Os bons conselhos faz bem para a nossa vida, promove crescimento, promove a edificação. Por que eu estou falando isso? Queridos, eu estou falando porque nós estamos diante de um livro que, embora sendo um livro muito pequenininho, mas ele é um livro de grandes orientações para a nossa vida. Não diferente da Bíblia em sua totalidade, mas esse livro aqui, representada por uma das cartas, que Paulo escreve a Timóteo, um dos livros bem conhecidos da palavra do Senhor, muito pregado. Nós conseguimos extrair aqui da palavra de Deus grandes ensinos, grandes conselhos, e aqui na reflexão da tarde desse dia, nós vamos pegar um conselho direcionado a uma pessoa, que ele é para mim e que ele é para você, e que ele foi para gerações passadas, assim como será para gerações futuras, se o Senhor assim permitir que elas venham. Pois bem, o texto que nós acabamos de ler fala com relação a uma orientação que o apóstolo Paulo deu ao seu filho na fé, a quem ele considera e chama na introdução da sua carta como filho amado, Timóteo. E aí no versículo de número 22 do capítulo de número 2,
a orientação da palavra de Paulo a Timóteo é: fuja dos desejos malignos. Ontem, na parte da tarde, quando eu estava dando uma estudada na palavra do Senhor, para trazer uma meditação na tarde desse dia, eu me deparei com este versículo e eu comecei a aprofundar um pouquinho, estudando um pouquinho acerca do que seriam os desejos, né? Esses desejos malignos. O que seria isso e por que desta orientação? Ele não falou uma outra palavra, ele não falou, não deu um outro conselho, e a palavra foi simples, foi rápida e foi objetiva. E a palavra orientação de Paulo acerca do mal, dos desejos malignos, é: fuja. Ele não falou: fique a uma certa distância, olha, mas olha de longe, deseja, mas deseja de longe, né? Ele não falou, a palavra foi: fuja, meu filho, fuja, meu filho, fuja dos desejos malignos. Pois bem, queridos, quando nós falamos de tudo que é maligno, é tudo que é do mal, é tudo que provém do mal, é tudo que não traz edificação, muito pelo contrário, ela traz a queda, ela traz a derrota, ela traz o fracasso do homem, ela traz o afastamento do homem e de Deus. Ela provoca essa separação. Então, quando o apóstolo Paulo, né, ele orienta o seu filho na fé, Timóteo, com relação a isso, ele estava cercando aquele jovem com todos os cuidados. Para quê? Para que ele tivesse uma vida bem estruturada, uma vida de sucesso e uma vida feliz na presença do Senhor. Até porque ele era uma pessoa que seria um formador de opinião, até porque ele era uma pessoa que estaria à frente em um ministério. Então Paulo, ele cerca este homem, né, com todos os cuidados. A gente vê, quem teve já a oportunidade de ler aí a sua primeira e a sua segunda carta, a gente vai ver uma série de orientações, mas nós vamos ficar apenas com essa aqui, o versículo de número 22, que a orientação de Paulo a Timóteo é: fuja dos desejos malignos da tua juventude. É interessante quando a gente começa a analisar que ele fala dos desejos malignos da sua juventude, é porque estava falando para um jovem aqui, né? E na juventude sobra muita emoção e falta um pouco de razão. Falta um pouco de raciocínio. A gente é mais levado às emoções. Eu também fui jovem, eu sei do que eu estou falando. O jovem, ele é muito dado a dar vazão às suas emoções. Daí a preocupação de Paulo. Mas com relação à questão de desejos malignos, queridos, esses desejos, eles estão antes da juventude, estão na juventude e após a juventude. Eles fazem parte da vida do ser humano. Os maus desejos, os desejos malignos, as influências da carne, ela é presente na nossa história em todo tempo. Faz parte da natureza humana. Faz parte daquela essência do pecado, que nós já temos aquela predisposição. Daí a orientação da palavra do Senhor em toda a sua totalidade, não só aqui, mas a palavra do Senhor em vários textos, né? Em vários momentos, várias pessoas, várias instruções. A orientação é a mesma: é fugir, é afastar, é não dar crédito, é não se envolver com estas questões. Porque quando nós damos crédito aos maus pensamentos, e esses maus pensamentos, eles geram no nosso coração os desejos, e pegamos esses desejos e colocamos ele em prática, querido, o fracasso, ele já está à porta. Daí a orientação da palavra do Senhor: muito cuidado com aquilo que você tem desejado. E pior do que desejar é ir buscar. Muito cuidado com aquilo que você tem ido buscar, fruto de um desejo
do seu coração. Muito cuidado com relação a isso. Isso tem jogado muitas pessoas em um fracasso espiritual, fracasso esse do qual jamais sairá. O que nós estamos falando aqui tem peso de eternidade. O pecado, ele traz afastamento, e afastamento eterno de Deus, se o homem não aproveitar o seu tempo oportuno. E o alerta da palavra do Senhor nesta rápida reflexão na tarde desse dia é cuidado com os desejos malignos do seu coração. E como ser humano, todos nós estamos sujeitos a isso. Independente, queridos, de quem quer que nós venhamos ser. Ele bate a porta do nosso coração todos os dias, e nós devemos ter cuidado. Daí a orientação do apóstolo Paulo para o seu filho amado: fuja. Quando ele fala fuja aqui, eu entendo que ele está falando assim aqui, ó, não dá crédito para isso não. Não dá espaço para isso não. Não deixa que isso envolva a tua vida a ponto de desejo transformar em ação. Sai fora disso. Só vai te trazer prejuízo. Querido, o pecado não vale a pena. Em tempo nenhum vivido pela humanidade, pecado nunca valeu a pena e nunca valerá. Você pode até passar momentos iludido, achando que está tudo bem, que você está ganhando, que você está tendo uma vida de prazer, mas guarda uma coisa no teu coração: o dia que a conta do teu pecado chegar, você vai ver que não valeu a pena. É a palavra do Senhor que nos adverte. Daí a orientação da palavra do Senhor, e a orientação aqui é: fuja. Pecado não se corta pela raiz. Não. Porque quando cortamos algo pela raiz, esse algo já existe. Falar de raiz é falar de tempo. Nós não podemos nem deixar que a sementinha, querido, seja colocada na terra, não. É fugir. É evitar antes que nasça. É evitar antes que cresça. Nas questões espirituais não se corta nada pela raiz. Você só corta algo que já está enraizado quando esse algo é velho. Não, a orientação aqui é: não deixa se envolver. Não se envolva, fuja, tenha muito cuidado. Nós não estamos, queridos, livres das tentações, não. Nós não estamos livres das tentações. Ela bate na porta do nosso coração, na vida de qualquer um de nós. Isso aí não é pecado, não. Não é pecado, não. As tentações, agora, ceder às tentações, aí sim, aí é outra história. Ceder às tentações, dar vazão aos desejos da carne, aos desejos malignos, conforme narra a palavra de Deus aqui, nesta versão que eu estou usando, aí sim é pecado. E é justamente isso aí que Paulo fala com ele: sai fora, não deixa que isso cresça, não deixa que isso floresça, não deixa que isso toma espaço na tua vida, não deixa, por quê? Porque é derrota, a derrota é certa. Todas as pessoas que se deixam levar pelo mau desejo, pela concupiscência, pela corrupção da carne, querido, o fracasso é certo. E a palavra do Senhor no livro de Gálatas, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 19, a palavra do Senhor vai falar aqui com relação à questão de o que Paulo fala aqui. Desejos malignos são os desejos maus, é os desejos da carne, é aquilo que a carne, né, pede para que nós venhamos fazer, e tudo que a carne pede para que nós venhamos fazer é contrário àquilo que o Espírito de Deus pede para você fazer. E no livro de Gálatas eles têm uma lista de coisas aqui, porque talvez você pode, mas o que seria desejo maligno? Bom, desejo maligno aqui, ele se refere a imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, facção, e segue uma lista de coisas semelhantes a estas.
É coisa que pode nascer no coração de qualquer um ser humano, de um momento para o outro. Mas é justamente aí que o Senhor orienta-nos na tarde desse dia. Cuidado. Cuidado com esta liberdade que você tem, para que você não pegue esta liberdade e dê ocasião à carne, aos desejos malignos da carne. E nós temos que ter muito cuidado, queridos, porque isso nos aprisiona. Os sentimentos malignos, os sentimentos perversos, a influência da carne, a influência carnal, ela aprisiona o homem. Ela leva o homem a vício. Ela leva o homem à prisão mesmo, das quais muitos estão e não conseguirão sair. Daí a orientação da palavra do Senhor. Fuja. Não se envolva. Não dê espaço para isso. Mas procura as coisas boas. Procura as pessoas boas. Procure as orientações boas. Procure o bom aconselhamento. E aí Paulo, olha que coisa interessante, ó, ele não fica só no fugir, mas tem algo aqui que ele manda aí atrás, quando ele fala assim, ó, fuja dos desejos malignos da tua juventude. Fuja. Fuja. Mas aí ele está falando assim, mas siga. Siga quem? Siga a justiça. Oh, glória a Deus. Siga a fé. Ah, que coisa maravilhosa. Siga o amor. Siga a paz. Ou seja, ele está falando assim, deixa para lá aquilo que é carnal e busca aquilo que é justo. Busque aquilo que é bom. Busque aquilo que é reto. Busque aquilo que o Senhor nos orienta como sendo de melhor para a sua vida e para a vida da sua família. Busque aquilo que vai trazer para você retorno. Que vai trazer para você bons resultados. E nós sempre pregamos aqui que os bons resultados da nossa vida é reflexo da presença do Senhor. De uma vida centrada na presença do Senhor, de uma vida doutrinada pela palavra do Senhor, de uma vida vivida dentro da vontade do Senhor, do caminho do Senhor. Queridos, nós não podemos desprezar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o melhor para nós. E muitas vezes nós envolvemos com tantas coisas ruins, como os maus pensamentos mesmo, os pensamentos malignos, os pensamentos da carne, as influências da carne, coisas que tem trago aí consequências, grandes consequências, grandes prejuízos, marcas profundas, pessoas com hoje chorando a dor de arrependimento, tudo fruto dos desejos, e que deixou o desejo crescer e transformou o desejo em ação, e hoje amarga a dor do arrependimento. Mas a palavra do Senhor nos manda a seguir aquilo que nos dá esperança, né? Tem um versículo na palavra de Deus, do qual eu gosto muito, que nos orienta a trazer a nossa memória, ou seja, se encha, é como se ele estivesse falando assim, ó, encha a tua memória daquilo que te dá esperança. E o que nos dá esperança é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê entendimento, para que você possa aí ser revestido, né, desta graça, de quando vier os maus pensamentos, os pensamentos malignos, carnais, os pensamentos maus, você aí poder passar por cima deles, né? Fugindo deles, não dando aí crédito, porque isso não faz bem ao homem. O homem que ele dá espaço à sua carne, a sua colheita é terrível. A palavra do Senhor fala que aquele que semeia na carne, ou seja, aquele que investe na carne, da carne, ele colherá a corrupção. Mas semeia no Espírito, querido.
Porque a palavra do Senhor vai falar que aquele que semeia no Espírito, ou seja, aquele que investe nas questões espirituais, né, receberá a vida eterna. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, para que este seja o entendimento de sua vida. E que, conforme a gente sempre deseja, né, e que você seja uma pessoa contada entre os salvos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Pai, muito obrigado. Receba a nossa gratidão, mais um dia, mais uma oportunidade. Mais uma vez, ó Deus amado, a palavra do Senhor tem sido anunciada. E pela tua palavra nós oramos agradecidos, porque ela nos conforta, ela nos consola e ela traz a esperança e a certeza, Senhor, de que o Senhor é o de melhor para nós. Que o Senhor abençoe cada um daqueles que estão conosco neste momento. Cubra eles com todas as sortes de bênçãos, ó Deus, e assim nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.